Será que uma orquídea nesse estado aqui ainda tem chance de ser salva? Pessoal, hoje eu tô aqui com um Cymbidium e vocês podem ver a situação que a planta se encontra. Olha isso. Ele está em um substrato super velho, né? Na verdade, no caso dos Cymbidiums, o substrato velho não é tanto um problema, mas sim o excesso de umidade, né? Que esse substrato está mantendo, que causou praticamente, ó, o apodrecimento total da planta. Vocês podem ver, esse bulbo aqui tá parecendo um papel. Esse outro aqui, ó, completamente podre, tá vendo aqui, ó? Completamente podre, ó, já tá saindo bastante líquido ali de dentro. E o que que aconteceu? O excesso de umidade apodreceu as raízes, a planta enfraqueceu, ela não foi replantada após a floração. E aí ela acabou chegando, né, nesse estado aí lastimável de apodrecimento, de ataque de fungo e tudo mais. Só que mesmo assim ela está tentando lutar para continuar sobrevivendo. Vocês podem ver que ela está com alguns brotinhos novos, né, tentando continuar o desenvolvimento. Porém, se não for replantada, se não for feito os cuidados necessários, ela vai acabar morrendo, não tem jeito, né? Então já começo o vídeo de hoje, né, onde a gente vai estar salvando esse Cymbidium aí, dando essa dica para vocês. Acabou a floração de um Cymbidium, ou então você comprou ele aí recentemente, replanta o mais rápido possível, tá bom? Esse Cymbidium aqui, ele já está há muito tempo no mesmo vaso que ele veio, vocês podem observar, né? Acabou a floração, ele ficou aí, ninguém mexeu, ninguém, né, quis tirar, fazer um replante, colocar em um vaso um pouquinho maior, porque geralmente esse tipo de orquídea desenvolve muita raiz. E aí que tá o problema, se o vaso tá pequeno, apertado e tem raiz demais ali dentro, a umidade vai se manter sempre constante e vai causar o apodrecimento da planta. Então, se você tem uma orquídea nessa situação, não importa se é Cymbidium, né, se é outro tipo de planta, acompanhe o vídeo de hoje que eu vou ensinar para vocês como salvar uma planta nesse estado aqui de apodrecimento, né, debilitado dessa forma, tá bom? Então já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje, vamos salvar esse Cymbidium aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar aí o vídeo, né? E olha só para vocês verem a situação, mostrar para vocês mais de perto como que tá a planta. Tá vendo aqui as raízes? Gente, olha só a situação que tá. Apodreceu praticamente tudo, tá tudo desse jeito aqui. Igual eu falei para vocês, Cymbidium desenvolve muita raiz, então a gente sempre tem que estar controlando a umidade dessa planta, né? E nunca deixando em vaso apertado demais, porque se ele fica sempre no mesmo vaso, com aquele monte de raiz, mantendo umidade, ainda pegando chuva, é morte na certa. Ele vai apodrecer, não tem jeito, entendeu? Então, assim, no caso do Cymbidium, ele é uma orquídea que pode ser cultivada até como terrestre. Então, ele é uma planta que, por ele ter, né, essa característica aí de também se desenvolver em substratos para orquídeas terrestres, ele não se importa tanto com o substrato velho. Se fosse uma Cattleya, se fosse um Oncidium, outro tipo de orquídea, aí sim, né, a gente tem que trocar o mais rápido possível de substratos que já estão há mais tempo aí na planta, né, que acaba queimando as raízes e tudo mais. Pelo hábito dos Cymbidiums, ele não se importa tanto em relação a isso, porém, igual eu falei para vocês, o excesso de raízes, o substrato velho demais e o vaso muito apertado causa, né, o acúmulo aí de umidade ali. De todo jeito, ele é uma planta que não gosta de umidade excessiva e aí acaba acontecendo isso aqui. Apodrece raiz, apodrece bulbo e no final a planta acaba morrendo. Se a gente não replantar, se for deixando aqui esperando que ele vai continuar desenvolvendo só porque ele está saindo alguns brotinhos, não vai adiantar, a planta vai acabar morrendo de todo jeito, entendeu? Então, se você tem um Cymbidium desse jeito ou qualquer orquídea, né, faça o replante, cuida certinho e evita o excesso de umidade, tá? No caso de orquídeas terrestres, no caso dos Cymbidiums também, vocês podem até utilizar um substrato um pouquinho mais velho, só que evitem sempre, no Cymbidium, evita sempre substratos que tem muita quantidade de sphagnum, de chip de coco, tá bom? Para não ter aquele acúmulo excessivo de umidade, porque naturalmente sozinho essa planta já vai conseguir desenvolver, igual eu falei, raiz demais e essas raízes mantêm umidade demais.
tá? Então é sempre bom substratos que secam um pouquinho mais rápido. Eu particularmente não gosto de plantar cimbídio em terra, não gosto de plantar nenhuma orquídea em terra pura assim, porque ela vai compactar, vai ficar apertada, abafada demais, vai manter muita umidade e a planta acaba morrendo. Então sempre eu gosto de fazer meio que um mix com carvão para poder plantar, porque mantendo a umidade certa ela vai se desenvolver. Igual eu falei para vocês, quando ele já começar a enraizar e emitir aquele monte de raiz que geralmente eles emitem, né, são raízes bem grandes, bem grossas, ele mesmo sozinho já consegue segurar ali no vaso a umidade que ele precisa. Então evita esfagno em cimbídio, evita deixar ele sempre no mesmo vaso, tá? É sempre bom estar replantando, igual eu mostrei para vocês. Eu tenho esse aqui, né, que ele chegou para mim desse jeito, ninguém quis mexer, ninguém replantou, não fez nada, deixou a planta apertada nesse vaso, sem tirar, sem trocar, sem fazer nada, né, e ele chegou nesse nível. Já o outro que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, olha ali, ó. Aquele ali ele chegou, eu já corri e replantei. Coloquei em um vaso maior, com carvão, brita, um pouco de mix e tudo mais. E a planta, olha ali para vocês verem, tá perfeito. Olha o tamanho das folhas se desenvolvendo super bem, mas por quê? Não tá abafado demais, não tá apertado demais o vaso, não tem todo aquele excesso de raízes que vai causar umidade demais, por isso que ele tá desenvolvendo e não tá morrendo, entendeu? Então é sempre importante isso, replantar, não deixar em vasos apertados demais, principalmente esse tipo de orquídea, né? Que é o Cymbidium aí. Eu nunca fiz um vídeo aqui salvando Cymbidium para vocês, é o primeiro esse, né? Mas é isso aí, vamos lá então, ó. Primeira coisa, igual eu falei para vocês, tirar daqui, porque vocês podem ver que a planta tá praticamente morrendo, né? Então a gente vai estar retirando ela desse substrato. Olha só, igual eu falei para vocês, ele desenvolve muita raiz. E esse aqui, particularmente, ó, tava, né, na terra, vamos dizer assim. E aí, juntando a terra com o excesso de raízes, né, não tira ele do vaso, não replanta, não faz nada, é isso aqui que acontece, ó. Ele apodrece. Tá vendo a situação que estão as raízes? Então essa planta, se a gente não tirasse ele daqui, ele ia morrer de todo jeito, né? Aí a gente já pode dividir aqui, vocês podem ver que aqui ficou uma mudinha bonitinha e aqui ficou a outra que tá apodrecendo, né? Então, ó, a gente divide ele, igual eu falei pra vocês, ele é uma orquídea terrestre, vamos dizer assim, geralmente o pessoal planta como terrestre, só que também se desenvolve em substrato para orquídea epífita, tá? Desde que vocês mantenham a umidade sem exagerar, vocês vão estar tendo um resultado legal com eles. Então, esse aqui eu vou estar plantando ele no mix, tá? Por isso que eu falo para vocês, eu não gosto dessas terras, gente, principalmente essas terras que eles vêm, ó. Tá vendo? É uma terra que mantém umidade excessiva, mantém muita umidade. Então eu sempre gosto de utilizar, sabe aquelas orquídeas tipo as catleias, os oncidiums, que não gostam de substrato velho de jeito nenhum? Sempre que a gente compra, a gente replanta, sempre guardem aquele substrato velho que a gente retira delas para fazer um mix para plantar os cymbidiums. É 10 vezes melhor do que vocês plantar na terra, tá? Porque a terra, igual eu falei, se ficar muitos dias na chuva, isso aqui que acontece, tá? Então, ó, a gente já tirou esse aqui. Igual eu sempre falo para vocês, não lava a raiz de orquídea, né? Então, esse ponto aí já tá esclarecido, ó. Tá vendo? Essas raízes aqui, ó, apodreceu praticamente tudo. Tem algumas ainda mais ou menos verdinhas, mas já começando a apodrecer, tá vendo? E aí eu vou retirar algumas dessas que já estão podres e vou manter algumas outras. A gente nunca pode tirar tudo, né? Porque atrapalha um pouco o desenvolvimento. Aproveitamos esse brotinho aqui que ele logo já começa a emitir raizinha nova, tá perfeito. A gente observa os bulbos, se tá tudo firminho, se não tem nada apodrecendo, porque se tiver podre tem que tirar. Nesse pedaço aqui não, tá vendo? Nesse pedaço ele tá bem bonitinho, então aqui a gente já pode fazer o replante dele em um vasinho. Esse outro aqui, que é a maior parte, né, que os bulbos estão bem mais desenvolvidos, do mesmo jeito, a gente vai retirar essa terra que eles vêm, tá vendo? Ó, e olha aqui, igual eu falei pra vocês, as raízes, ó, ele desenvolve muita, tá vendo? E elas vão apodrecendo, e quanto mais raiz podre, mais umidade isso aqui mantém. Tá vendo, gente? Olha só pra vocês verem, ó, a bagunça que fica. Então, por isso que nunca é bom deixar eles sempre em um mesmo vasinho, né? Não ficar aumentando o espaço aí pra ele conseguir se desenvolver e ter uma ventilação melhor. Não ficar aquele trem muito abafado, né? Muito excessivo. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem dois bulbos que estão podres. Esse que já praticamente secou tudo e esse outro
que tá podre, né? Saindo até um líquido. O que que a gente vai fazer? Retirar essa parte podre. Tá vendo, ó? Retirei essa parte. Aqui tinha uma maior quantidade de raízes. E isso aqui não tem mais jeito não, ó. Apodreceu, isso aqui ia jogar fora. Não brota de novo, tá? Essa partezinha que ficou, a gente vai passar canela em pó ali, onde a gente tirou, né, o bulbo que estava podre. E aí sobrou também, ó, algumas raizinhas, a maioria podre, igual eu tô mostrando para vocês, né, porque ele tá bem judiado. Porém, a gente ainda consegue tá salvando ele aí. Também tá saindo um brotinho, tá vendo? Esses bulbos aqui, por mais que estão desidratadinhos, ainda tá verde. Então, nesse caso aqui agora, ó, depois disso, retirou as partes, olha eu derrubando o negócio, retirou as partes que estão podres, tudo. Retirou o excesso, né, de raízes podres e também o substrato velho. A gente parte agora pro plantio dele, né, pro replante, na verdade, escolher uns vasinhos legais para que ele consiga desenvolver sem ter esse excesso de umidade, tá bom? Para não acontecer de novo e ele continuar apodrecendo. Gente, olha só, já organizei, já dei uma podadinha nas raízes, tá vendo? Diminuir aí, porque não adianta a gente também manter aquele mundo de raízes, tudo podre, tudo velha, que não vai adiantar em nada, né? Então, eu sempre gosto de deixar um pouquinho, pelo menos uns toquinhos assim, ó, para poder conseguir fixar a planta melhor, porque se a gente tirar tudo, né, aí não funciona muito bem. Igual eu falei para vocês, a gente não lava a raiz de orquídea, tá? Então, já cortei aqui, vocês podem ver que tá praticamente tudo podre, tá vendo? A maioria aqui já apodreceu, olha só para vocês verem, fica mais só as capinhas mesmo, tá vendo? Mas mesmo assim eu vou deixar esse pouquinho aí e a gente vai estar fazendo o replante. Igual eu falei pra vocês, eu particularmente não deixo nunca. Então, chega Cymbidium pra mim, por mais que ele esteja bonito, eu não deixo nessa terra, porque igual eu falei, mantém muita umidade, principalmente se você cultiva, assim, no tempo, né? Não tem nenhuma cobertura nem nada do tipo, e aí começa a chover. Isso aqui vai acontecer, não tem jeito. Então sempre eu gosto de estar trocando. E qual substrato eu uso? Igual eu falei para vocês, aqueles substratos que sobram, né, de replantes de Cattleya, de Phalaenopsis, de Oncidium, sempre que chega eu sempre replanto e eu falo para vocês, né? Olha só, eu misturo com um pouco de carvão, tá vendo? Só que eu sempre uso substrato para plantar eles, principalmente, que tem casca de pinos e brita. Então eu meio que separo um pouco, tiro o sphagnum que às vezes vem, né, e tudo mais, para manter esse substrato um pouco mais seco, para quando ele começar a desenvolver aquele tanto de raiz, não ter nenhum problema com apodrecimento. Então vou estar pegando esse substrato aqui, já lavei, tá? Igual eu falei, se o substrato for um pouquinho mais velho, não tem problema, mas é com esse tipo de substrato que eu tenho desenvolvimento nos Cymbidiums, né, que eu mostrei pra vocês, depois eu vou mostrar mais de perto aquele outro meu lá. Vou utilizar um vasinho pequeno, né, igual eu falei pra vocês, é sempre bom a gente colocar em um vaso um pouquinho maior quando ele chega, tira aquele substrato, aumenta um pouquinho o vaso, porque às vezes ele tem poucos bulbos por cima, mas as raízes já tomou conta de tudo, então a gente tem que observar no Cymbidium isso, a questão do enraizamento, né, que às vezes a planta chega pra gente e esse vaso aqui tá até estufado, de tão apertado que tá. Mas aí nesse caso, como a plantinha perdeu raiz, não adianta eu pegar ela, igual eu sempre falo para vocês, e colocar em um vaso gigante. Não vai funcionar e vai atrasar o desenvolvimento. Então, eu vou estar utilizando esse vasinho menor até ela se recuperar, se desenvolver bem, né? Ó, pôs o substrato, posiciona ele do mesmo jeito, parte do broto virado para frente. Se o seu aí não tem nenhum brotinho, tá tudo podre, você salvou 2, 3 bulbos verdinhos, não importa a posição, coloca aí no vasinho, né? Mas tira daquela terra que eles vêm para não ter problema. Igual eu sempre falo, gente, eu tô mostrando aqui para vocês o jeito que funciona para mim, né? O jeito que dá certo, que eu tenho resultados. Pode ser que alguém tenha resultado sem tirar ele do vaso, enfim, mas para mim nunca funcionou. Sempre apodrece e a planta não vai para frente de jeito nenhum, né? E como eu sempre tô aqui para mostrar para vocês o que acontece e o que eu faço, né? É isso aí, ó. Desse jeito que eu cultivo o Cymbidium aqui e consigo fazer eles estarem se desenvolvendo e emitindo folhas com quase 1 metro de comprimento. Vou mostrar para vocês o tamanho que ficou aquele outro meu. Então, ó, para vocês verem a diferença de uma planta que a gente larga para lá, não mexe, não replanta, deixa lá, né, pela sorte e tudo mais, de uma planta que quando chega bonita, a gente replanta na hora certa. Pera aí que eu já vou mostrar. Aí agora a gente vai plantar esse outro maior, tá vendo? Por mais que esses bulbos tão grandes, ele não tem tanta raiz, então eu vou estar usando um vaso um pouquinho menor do que esse que ele veio, para a gente estar recuperando primeiro, né? Recuperando aí raízes saudáveis e
o brotinho conseguir se desenvolver, porque também não vai adiantar eu colocar nesse vaso desse tamanho aqui, né? Gastei esse tanto de substrato praticamente à toa. Então, vou pegar um vasinho menor, já vou terminar o replante dele e mostrar para vocês o resultado. E depois de a gente ter feito isso tudo, né, tirado a terra, feito o replante, tirado as partes podres, o resultado é esse, né? A plantinha tá bem bonitinha, vocês podem ver, ó, mudou totalmente o substrato, isso aqui não vai manter umidade excessiva, vai estimular o enraizamento desse brotinho novo, né? E se por acaso o seu não tem broto novo, você pode estar utilizando o preguinho para poder estimular também esse enraizamento e a brotação, mas fazendo isso aqui é só aguardar que o desenvolvimento vai vir, tá? Então, ó, uma plantinha que se ficasse do jeito que estava ia morrer em poucas semanas, a gente consegue ter um bom desenvolvimento a partir de agora. Aí é só colocar, né, na luminosidade certa, não pode ficar totalmente na sombra também, porque esse aqui, além de ele estar naquele substrato horrível, com umidade excessiva, raiz tudo podre, apodrecendo por completo, ainda estava totalmente na sombra, né? Então, quanto mais sombreado é o lugar, mais umidade vai se manter no substrato e o risco da planta ser afetada por podridão, apodrecimento aí é maior, né? Mas, ó, bem firme no vaso, isso é bem importante. O vaso não precisa ser gigante demais, tá bom? Ó, o outro pedaço dele, tá vendo? Do mesmo jeito, arrumei um vasinho mais fundinho. Geralmente eles gostam de vasos mais fundos, né? Mais compridinhos aí. E agora é só aguardar a emissão de raizinhas novas, né? E o desenvolvimento aí desses brotos. Seguindo com os cuidados certinhos, sem excesso de umidade, logo logo eles vão estar desenvolvendo e vão ter esse resultado aqui. Esse Cymbidium, diferentemente do que a gente salvou hoje, quando ele chegou para mim, eu já replantei. Eu não esperei. Eu não deixei ele naquela terra. Simplesmente replantei, coloquei em um vaso maior, igual eu falei para vocês, porque quanto mais apertado, com mais raízes, mais umidade vai se manter. Então eu tirei toda a terra que tinha nele, troquei por esse mesmo tipo de substrato que eu mostrei para vocês hoje, tem até o replante dele aqui no canal. E coloquei ele em um vaso um pouco maior, porque todas as raízes estavam verdes, entendeu? Ele não tinha começado a apodrecer igual aconteceu com esse aqui. Por isso que eu tive que pegar e diminuir o vaso, porque perdeu raiz, então não vai adiantar colocar em vaso grande. Esse aqui elas estavam todas verdinhas e olha só o tamanho que tá as folhas desse Cymbidium, gente. Não, olha isso. Ó, tão enormes, gigantes. Eu quero pendurar ele aqui no orquidário, colocar ele mais pra cima, né? Ele tá muito próximo do chão. Mas enfim, tá aqui o resultado, ó. Ele veio simplesmente esse broto, esse bulbo aqui e esse outro, tá vendo? E aí depois que eu fiz o plantio, aí ele emitiu todos esses brotos, né? E agora tá brotando mais uma vez, tá vendo que gracinha? E aqui, ó. Esse aqui ele tem até bem mais quantidade de carvão no substrato, tá vendo? Então, praticamente, uma planta que a maioria do pessoal acha que só se desenvolve na terra, consegue sim se desenvolver no mix com bastante carvão e isso não vai afetar em nada o desenvolvimento dela. Pelo contrário, principalmente no período chuvoso, essa planta não vai ter risco nenhum de apodrecimento devido, né, não ter terra, muita quantidade de terra aí no substrato dela. Então, é assim que eu cultivo o Cymbidium, é assim que ele está se desenvolvendo e esse aqui ele já está passando pelo processo de floração, logo logo vai estar dando resultados aí e eu mostro para vocês as hastes, né? E também vou explicar para vocês como que eu vou fazer ele tá florescendo, tá bom? Mas é isso, gente. Comprou Cymbidium, replanta que ele vai ficar desse jeito, vai desenvolver cada vez mais e as folhas vão ficar gigantescas, né? Se você por acaso tem um que você não sabia, tá sabendo agora que tem que replantar, corre lá, tira as partes podres, planta ele bonitinho, que ainda tem salvação. Se tem uma batatinha dessa verde, até o pezinho tudo verdinha, ainda dá para você ter uma brotação e um bom desenvolvimento, tá? Mas enfim, era isso. Eu tava com esse Cymbidium aqui, né? Falei assim, eu vou gravar porque eu quase nunca gravo vídeo sobre esse tipo de orquídea. Mas é isso, tá, gente? Lembrando que o Cymbidium é uma orquídea mais terrestre, por isso que ele aceita substratos um pouco mais velhos, não tem muito problema não, tá? No caso de Phalaenopsis, de Cattleya, de Oncidium, essas outras orquídeas não pode não, viu? Não pode fazer aquela mistura ali com substrato velho e plantar não, que não funciona, vai queimar as raízes. Então, são plantas diferentes, com hábitos diferentes, né?
e que tem esses costumes aí, vamos dizer assim, tá bom? Na questão de plantio desses outros tipos de orquídea, aqui no canal tem vários vídeos explicando tudo certinho, né? Mas a regra é sempre clara aí pra vocês, né? Comprou, replanta, não deixa no substrato que vem, porque na maioria dos casos elas vão acabar morrendo, tá? Vamos terminar aí hoje, o vídeo foi sobre cimbídio, mas vamos terminar com as phalaenopsis. Olha que gracinha, gente, dessa aqui. Os bichinhos estragaram um pouquinho ela, né? Ela até tá abortando um botãozinho aqui, mas tá bem bonitinha a florzinha. E vamos terminar aí com essas belezuras. Um beijão pra todos, espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei de alguma forma, curte o vídeo aí, compartilha e não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas. Não repara a sujeira da mão não, viu? Mas é isso. Um beijão, gente. Tchau, tchau e até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas.